Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus, tudo certo na minha vida sempre. Está começando mais um episódio de Espectro no Farol, o podcast da FB Comunicação que aborda sobre o universo neurodivergente. No episódio de hoje, vamos falar sobre o TDAH, também conhecido como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, onde iremos abordar impactos do transtorno da vida cotidiana, desafios do diagnóstico e banalização das redes sociais e os preconceitos enfrentados por quem convive com a condição. E para isso, a nossa convidada de hoje, ela é neuropsicóloga, escritora e palestrante. Então, nós vamos a Meire Queiroz, que está aqui com a gente para nos explicar o que é o TDAH e compartilharmos mais sobre como podemos lidar com esse transtorno. Então, vamos dar as boas-vindas a ela. Oi, Meire, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda e muito obrigado por participar do episódio de hoje do Espectro no Farol. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pela apresentação e pelo convite também, né? Seja muito bem-vinda. A Obrigada. casa é sua, fica à vontade. Pronto, estamos. Então, você tem uma trajetória incrível, que você é psicóloga, neuropsicóloga e escritora, ao mesmo tempo palestrante. Como é que você se interessou por essa área? Conta um pouco dessa sua história aí nessa área. Então, eu gosto muito de estar nesse universo neurodivergente porque eu me realizo enquanto pessoa e também como profissional. Realmente me encontrei no universo. Eu sou psicóloga desde 2014, 2014. quando eu me formei, mas eu venho de uma trajetória de antes, porque eu sempre fiz trabalhos voluntários, já fiz trabalhos com crianças e adolescentes, então eu sempre fui envolvida lá, né, envolvida em meio a criança, adolescente e famílias. Então, nisso foi me ajudando a ter um olhar apurado em relação à dificuldade de aprendizagem, dificuldades, de deficiências em geral. E aí eu comecei a perceber que isso me incomodava de alguma forma, me incomodava ao ponto de eu querer ajudar. E aí eu fui me envolvendo com a psicologia. Na psicologia, eu percebia que eu comecei a ver que as pessoas não falavam muito na minha época sobre neurodivergente, e isso me trouxe curiosidade. Eu fui buscar, fui ler. Depois eu fiz psicopedagogia, porque a minha segunda formação, minha especialização primeiro foi psicopedagogia por conta disso. E você atuou com psicopedagogia também? Ou... Sim, atuo. Eu faço todas as frentes. Porque, primeiro que eu sou de época, né? Na minha época não tinha tantos especialistas para lidar com neurodivergente. Então eu fui percebendo que para aprender é necessário não apenas trabalhar com ABC, né? Com o alfabeto, com os números, mas também é necessário mexer com o corpo. E aí eu fiz psicomotricidade para entender por que os movimentos, quando o indivíduo tem dificuldades nos movimentos, na tonicidade do corpo, implica no aprendizado, na dificuldade do aprendizado. Então, eu fiz também psicomotricidade, fiz ABA, né, análise do comportamento, que aí eu comecei a pegar aquilo tudo que eu tinha de experiência e fazer orientação e coordenação de equipes e orientar famílias. Entendi. E TCC, terapia cognitivo comportamental, para me dar base para atender as famílias. É que quando a gente tem TCC, a gente entende que é trabalho de conclusão de curso. Terapia cognitivo comportamental. Sim, eu entendi. Ótimo. Entendi. Comparar o TCC da terapia cognitivo comportamental com... Já entendi o que isso quis dizer. Maravilha. É uma abordagem também para atender. Assim como o ABA, como vocês conhecem, né, o behaviorismo, a gente faz o behaviorismo ABA para poder atender os indivíduos autistas e neurodivergentes. Só que, primeiro que eu já saio da universidade muito envolvida com o cognitivo comportamental. Então, eu fiz para poder contribuir na orientação parental e ajudar as famílias a saber, né, como lidar com suas crianças neurodivergentes. Sim, é verdade. É importante ter acompanhamento psicológico e isso ajuda, e não só a sua, como também de outros profissionais da psicologia também. É fundamental que esses pais que têm filhos neurodivergentes tenham apoio psicológico para ajudar no tratamento e também na questão de mudar o comportamento do filho neurodivergente. Sim, não é nem de mudar, mas de entender. Eu prefiro muito pensar dessa forma,
Porque o indivíduo neurodivergente, ele tem dificuldade na comunicação. Sim, Ele é tem verdade. dificuldade de expressar o que pensa, o que sente. E por conta dessa falta de comunicação, ele acaba tendo comportamentos inadequados. Exatamente, eu concordo com você plenamente. Que bom. E aí, quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil a gente ajudar o indivíduo a se comunicar. E aí a gente consegue ter comportamentos adequados socialmente. Uhum, exatamente. E me diga uma coisa, Diga. é porque hoje o tema do nosso episódio é sobre o TDAH. Sim. E e pelo que eu vi, você é uma especialista que entende desse transtorno, né? Você poderia me contar um pouco sobre como você se envolveu com esse tema e o que você sabe a respeito desse transtorno? Então, eu comecei no universo neurodivergente a partir das famílias, mas eu recebi um grato presente ainda em 2020, o meu primeiro TDAH. Hum, Um indivíduo que entra no meu consultório logorreico, falando muito, hum, andando muito de um lado para outro, tinha dificuldade para sentar e tinha comportamentos muito impulsivos. E ele, obviamente, me chamou a atenção porque estávamos na época da pandemia e as pessoas estavam usando máscara. sim. Ele entrava no consultório e a máscara dele saía molhada de tanto suor, porque ele não conseguia parar de falar e não conseguia se sentar. Então, a gente foi buscar os compêndios, né, os livros, os materiais, os artigos, e Hum. estudar o TDAH para ajudar esse ser humano. E aí a gente vai trazendo mais para a gente, mais para próximo, informações para poder ajudar tanto o TDAH quanto o TDAHI, né, o hiperativo e o hiperativo impulsivo. Como é que é? TDAHI? TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAHI, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, ou TDA, que é o déficit de atenção Peraí, e é assim que vocês chamam o TDAH, é? não é não sei o que chamo, está nos critérios diagnósticos, né? Existem vários tipos de TDAH. É isso que eu estou Uhum. trazendo para você. Ah, sim. Não é porque até mesmo você falou há poucos instantes, talvez a rede social tenha trazido uma forma muito simples de falar sobre o TDAH. E Uhum. às vezes as pessoas, inclusive, usam a terminologia como para poder falar que uma pessoa está muito rápida, fazendo um falso diagnóstico. Mas o TDAH, ele não é o único. Esse é que é o problema, é que as pessoas já estão usando as redes sociais, a internet para falar sobre o que é que o TDAH e como é que esse transtorno funciona, mas, em geral, na maioria dos casos, as pessoas não sabem o que é esse transtorno. O ideal é procurar especialistas, que são os psicólogos, os psiquiatras, os neuro isso, Pediatras, neuropediatras e essas pessoas aí para explicarem direito o que que é esse transtorno. perfeitamente. Você acha que as redes sociais acham que espalham muita coisa falsa sobre o TDAH? Eu acredito que tem muita gente séria usando as redes sociais. Uhum, Muita gente séria. Tem muitos profissionais bons que a gente vai encontrar falando coisas importantes nas redes sociais, em todas elas. uhum, Mas acredito que existem pessoas que são oportunistas e utilizam da mesma rede para levar e difundir informações que são equivocadas sobre todos os transtornos. uhum, entendi. E assim, eu sei que essas coisas que a gente que a gente precisa confiar, tipo assim, quem é a pessoa certa para nos dar realmente o diagnóstico do TDAH. Sim. Mas assim, e me explica uma coisa, e o TDAH costuma surgir normalmente na infância ou mais para frente nos adultos, no caso, no diagnóstico tardio? Então, a gente já começa a observar o indivíduo com TDAH desde criança, desde Uhum, muito criança. Quando ele tem dificuldade para sentar, quando ele tem dificuldade para ter atenção e concentrar-se em alguma atividade. Só que os critérios diagnósticos, né, o DSM-5-TR, ele vai hoje dizer que é melhor que nós consigamos fechar um diagnóstico a partir dos 7 anos. A gente tem dos 7 até os 12 para poder fechar um diagnóstico. É bem naquele tempo onde o indivíduo está indo para a escola uhum, que precisa ser alfabetizado. É onde nós vamos observar se de fato o indivíduo ele tem realmente o transtorno ou ele está num ambiente que seja inserido de hiperestímulo e que possa estar trazendo um falso TDAH. uhum. Consigo ser clara, Pedro? Sim, foi bastante claro. Ótimo. Mas afinal, assim, tipo assim,
Eu sei, é comum que, tipo assim, no caso do autismo, o caso mais comum é crianças serem diagnosticadas com autismo, mas aí tá tendo muito caso de gente sendo diagnosticada com autismo na fase adulta, Sim. ou quando tá perto de terminar a faculdade, ou tá no início da sua carreira profissional. Tá tendo muito caso, assim, de gente sendo diagnosticada na fase adulta. É a mesma coisa do autismo também. Mas você acha que tipo assim, essas pessoas que já são adultos, que já querem, que ainda que estão com essa suspeita de TDAH, precisam procurar profissionais especializados em vez das redes sociais? Total. Uma pergunta excelente. Sim, claro, porque todo transtorno pode trazer algum prejuízo. Uhum, Se está trazendo prejuízo, precisamos fazer o acompanhamento correto com profissionais sérios, qualificados, que vão ajudar com estratégias, porque, como você bem disse, né, a rede social ela pode trazer equívocos. E uhum, aí, se a gente está buscando uma mudança, uma melhora na evolução do quadro, uhum, é preciso buscar um profissional sério para ajudar de fato. uhum. E como saber que essas pessoas estão com TDAH? Quais são os principais sintomas desse transtorno? Como eu disse, o TDAH ele é inúmero, mas a gente vai observar indivíduos que são caóticos, Uhum, né? Que têm dificuldade de se concentrar, de se organizar, de se manter fazendo alguma coisa por muito tempo. uhum, Ou indivíduos que procrastinam muito, né? Vou fazer amanhã, 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 amanhã. Chegou amanhã, não está pronto, e aí, uhum, faltando poucos instantes, começa a se arrumar para fazer, não vai fazer direito, né? Não vai ter uma boa entrega, acaba gerando um mal-estar, e aí ansiedade, dorme, né? Dificuldade para dormir, uhum, e inúmeros outros prejuízos que esse indivíduo pode ter. Na escola, não vai conseguir se concentrar, vai precisar de ter uma atenção maior para fazer sua prova uhum. às vezes, e muitas são as vezes que vai precisar ser adaptada à atividade para que ele possa entender, porque, obviamente, se alguém que tem dificuldade para estar 4 horas sentado recebendo informações, ela não vai conseguir receber a informação, processar essa informação e depois colocá-la no papel. Uhum, Então, tudo isso é prejuízo para a academia, né, para a vida acadêmica, uhum. para a organização do indivíduo como um todo e principalmente para a emoção, as emoções psicológicas dessa pessoa, né, que está Sim, é vendo todo verdade. mundo conseguindo conquistar tantas coisas e ela fica ali no ciclo vicioso. Sim, eu entendi. Que bom. Mas assim, e como é que o TDAH impacta tanto na vida, tipo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal? Por exemplo, se um indivíduo que tem dificuldade para se relacionar com as pessoas ou ao mesmo tempo lidar com as questões do seu trabalho, como é que faz para esse indivíduo lidar com tudo isso? Eu vou indicar terapia, Uhum, sempre. Primeiro por quê? Porque a terapia vai ensinar estratégias de sobrevivência para o indivíduo se organizar no tempo e no espaço, tá? E na sua vida como um todo. Imagine um indivíduo que não sabe onde guarda as coisas. uhum, Começa alguma coisa e não termina. Pense como é conviver com alguém que vive perdendo algo o tempo todo e incomodando outro para dizer para ele ou para ela onde estão as coisas. uhum. Será que isso seria interessante, conviver com alguém assim? E a gente sabe que uma pessoa que tem TDAH, ela não quer ser assim. Não quer ser assim, Ela né? não quer ser assim. Sim, é Ela é verdade. assim por conta da condição neurológica, né? Isso Porque o mesmo. TDAH também é uma condição neurodivergente. O cérebro dele e dela funciona de uma forma diferente. Sim, funciona de uma forma diferente, sim. Isso. E também isso não quer dizer que seja negativo. Nós temos inúmeras pessoas que são TDAHs, que fazem terapia, que buscaram recursos terapêuticos, que Uhum, usaram de estratégia para desenvolver uhum. sua vida, seus alcances. E hoje são gênios, estão aí trabalhando, funcionando, entregando grandes resultados para a sociedade. É, graças a Deus que Graças a dá, Deus. que esse pessoal que mesmo com TDAH está dando bons resultados para tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Sim, claro, obviamente. Porque todo mundo vai ter que dar, Pedro. Em algum momento da nossa vida, eu acredito muito no ser humano. Sim, acredito. Tem que sempre acreditar sempre nas pessoas. Eu acredito. E todo mundo, de alguma forma, vai entregar sempre bons resultados. Talvez o resultado de uma pessoa com TDAH não Uhum, seja tão rápido quanto uma pessoa típica, uhum, uma pessoa neurotípica. uhum. Vai precisar de apoio, de ajuda. Mas com toda certeza, ele e ela vai conseguir ter um bom desempenho sim naquilo que ele se propôs a fazer. Sim, é verdade.
E no geral, geralmente é assim, a pessoa é diagnosticada com TDAH e tenta conviver uma vida normal, mas a questão é que hoje em dia as pessoas não sabem o que é esse transtorno, e em geral essas pessoas sofrem muito preconceito, muita exclusão das pessoas. O que você diria para essas pessoas que querem, como lidar com essas pessoas que têm esse diagnóstico de TDAH? A sociedade, ela sofre por ignorância. Eu acredito muito forte que é preciso ler, Uhum, né? Quando a gente tem um bom repertório de leitura de informação, estou com dúvida, vou perguntar, vou pesquisar, vou olhar, vou conversar, vou escutar essa uhum, pessoa para que eu consiga entender qual é a necessidade dela e como eu posso ajudar. uhum. Recentemente, eu acolhi uma família no meu consultório que está fazendo, né, avaliação TDAH no seu filho. TDAH, né? Isso. E o pai me disse assim: eu entendi que não é batendo que resolve. Não é batendo que resolve, não, né? Não pode, óbvio que não. E ele me disse: eu estou aqui para ajudar o meu filho, entender para ajudar. Então, eu acredito muito que as pessoas ainda vivem na ignorância e, por isso, elas são preconceituosas e discriminatórias. Mas, uma vez que o indivíduo busca informação e conhecimento, desmistifica algumas informações que o senso comum traz sobre pessoas dentro da neurodivergência, Uhum. e aí o olhar fica mais humanizado. Fica mais humanizado, sim, é verdade. É importante que as pessoas também estudem e aprendam mais sobre o transtorno não só sobre o TDAH, como também outros tipos de deficiência, outros transtornos. É Sim. importante que as pessoas, que o ideal é a pessoa estudar e aprender mais sobre esses transtornos para poder aceitar a pessoa do jeito que é. Sim, Pedro, eu tive uma experiência extremamente importante, acho que interessante dividir isso para você e Uhum, com sua audiência. Eu fui uma época, como eu disse, né, anteriormente, eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Salvador uhum, como coordenadora de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Coordenei os CRAs de Salvador. uhum, Quando eu estive coordenadora dos CRAs, eu tive a representação da secretaria que eu trabalhava na época, no conselho da pessoa, no conselho municipal da pessoa com deficiência. uhum. Eu entrei lá como suplente, mas o meu engajamento foi tão forte que a própria presidência solicitou que eu ficasse como responsável pelo cargo. Ah, legal. Foi muito legal, foi muito interessante. E Porque como era a sua rotina lá nesse cargo aí que você aceitou? O que você fazia lá? era, como eu disse, representatividade. A gente escutava as demandas das pessoas com deficiência, né, que tem a sua representatividade das instituições sociais de Salvador, Uhum, e cada um dos seus representantes ocupava um espaço e levava as demandas sociais dos soteropolitanos, né, pessoas com deficiência de Salvador. Então, nós fazemos essa ponte entre a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, sempre a Compede, né, uhum. levando as solicitações e respondendo. E essa grata surpresa, esse presente maravilhoso que eu recebi, me trouxe mais humanização, um olhar mais. Talvez tenha sido a ponte para que eu estivesse hoje lidando com o público com deficiências, Ah, sim, tá? entendi. E eu digo para você, se todos os seres humanos pudessem ter uma oportunidade de conhecer, como eu conheci e fiquei durante pouco mais de 2 anos no Comped, convivendo com pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com ossos de vidro, pessoas com deficiência física, pessoas com diversos tipos de deficiência, a gente Uhum. entenderia a força, a obstinação e a determinação que cada indivíduo deficiente possui, e o olhar, com toda certeza, seria muito melhor para a gente poder respeitar as necessidades de cada indivíduo. Ah, sim, entendi. Entendi como era a sua rotina e o que você fazia realmente lá. Era um papel muito importante para para essas pessoas neurodivergentes. Era um papel muito importante. Eu acredito muito que eu que ganhei mais, Uhum. né? Eu ganhei muito mais, porque quando eu estava lá, eu ficava muito quieta, escutando, aprendendo com cada um deles o que eles poderiam oferecer. E eu digo a você, Uhum. ganhei muita informação, muito aprendizado e com toda certeza me tornei um ser humano mais evoluído. Parabéns, é Muito isso aí. obrigada. Ah, eu vi aqui que você tem esse livro aqui que é O Mundo pelo Meu Olhar, Perspectivas que Ampliam a Compreensão do Autismo. Isso. Você
E é um livro interessante. Mostra aí para o nosso pessoal o livro aí, professor. Mostro esse Mostra ali livro aqui. para cá a câmera. Pronto. Aí todo mundo vai ver. Para todo mundo ver. Então você poderia nos contar um pouco sobre esse livro? Posso. Um pouco sobre esse livro, Deixa claro, eu ver. sem dar muitos detalhes, se você Claro. quiser, para não dar algum spoiler. Não vou dar spoiler não, mas eu vou falar muito, muito bem desse E de livro. onde. E pode. Conta aí mais detalhes da ideia de. E de onde surgiu a ideia de você escrever esse livro? Esse livro, ele surge da seguinte... Eu digo que ele é o filho da raiva. Ele é o filho da minha raiva. Filho da raiva, como assim? A raiva, ela é a emoção da atitude. Sim, a gente entende. Sim, a gente sabe que é raiva, que é a emoção da atitude. Ótimo. Sim. Mas então, conta mais. Conto, óbvio. Deixa eu te falar. Em 2024, eu tava, assim, pensando, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu comecei o ano pensando que eu tinha muito a entregar sobre todas as experiências e todos os impactos que eu já estava gerando para as famílias que eu atendo há algum tempo. Para vocês terem noção, quando eu inicio em 2020, eu acredito que eu seja a primeira orientadora parental aqui em Salvador, orientando famílias, né, sobre como lidar com suas crianças, entender, fazer com que elas entendessem o que fazer para que ela tivesse sucesso no desenvolvimento da criança, né, crianças Entendi. neuroatípicas. Sim, E entendi. aí, eu escutava muita gente pedindo, né, para que eu pudesse compartilhar tudo que eu estava sabendo, que eu aprendi, que eu desenvolvi ao longo desses anos. E eu ficava achando que, ainda não está na hora, eu vou esperar mais um pouco, quando chegar a hora. Em 2024, eu percebi que a hora chegou, né? E aí, eu deitada na minha cama, comecei a pensar de que forma eu poderia contribuir com o universo neuroatípico, porque eu trabalho de 1 para 1, né? Eu atendo uma criança, uma família. Aprendi muita coisa, tenho muitas experiências, mas, de alguma forma, como é que a gente poderia fazer mais? E aí, o que foi que eu fiz? Saí me matriculando em vários congressos para poder entender se tudo que eu estava fazendo, se tudo que eu sabia estava em acordo com o que o mundo estava falando, né? Porque, às vezes, a gente trabalha muito sozinho nos consultórios, né? Sim. E eu queria muito escutar o que estava acontecendo fora. Então, eu fui para São Paulo, fui para Rio de Janeiro, fui para Maceió, fui para Sergipe. Eu saí me inscrevendo em vários congressos. Aqui em Salvador, fui em alguns para poder observar o que estava, né, que é o que as pessoas estavam falando sobre o mundo atípico. E aí percebi que muita gente estava falando sobre coisas que não tinham a experiência. A experiência. Só teoria. Só teoria. Estudou, Sim, fez o seu TCC, escreveu e estava lá fazendo sua palestra. Quando a gente tem esse tanto de experiência e não estava compartilhando. Eu fiquei com muita raiva de mim. Ficou com muita raiva? De mim. Minha nossa. Gente, por que eu esperei tanto? E aí comecei a pensar... isso motivou você a escrever esse livro? Pensar como eu faria esse livro. Na mesma semana, eu já sou escritora desde 2020 e a minha editora entrou em contato comigo. Foi assim, algo que parece que foi... sabe aquela coisa de sincronicidade? Foi o que aconteceu. A minha editora Priscila Oliveira entrou em contato comigo e fez: amiga, você não quer escrever um livro sobre autismo? Eu disse: olha isso, quero. Só que eu disse a ela: eu vou trazer uma contraproposta. Ao invés de fazer um livro sozinha, eu posso convidar alguns colegas especialistas, famílias e pessoas neurodivergentes para falar do seu lugar de fala. Ao invés de alguém estar falando sobre eles, que eles possam falar sobre eles, sobre sua trajetória, sobre suas experiências. O que é que você acha? Ela é fantástica a ideia. Então, eu saí batendo em algumas portas. Comecei a perguntar se as pessoas queriam vir comigo para fazer parte desse livro. E aí, 12 pessoas doidas aceitaram o convite. 12 pessoas doidas, 12 doidos aceitaram o convite junto comigo. Eu sou a 13ª. Se você for olhar aqui na orelha, né? Todos os coautores estão aí. Então, a gente tem nesse livro médica, doutora em educação, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, famílias de pessoas atípicas, profissionais e pessoas neurodivergentes mesmo falando sobre o seu lugar de fala, né? TDAH falando sobre a sua trajetória e algo baseado em evidência, né? Aí não tem achismo. Aí realmente foi
Foram artigos que essas pessoas sentaram, construíram, baseados nas suas experiências, mas também com evidência científica para contribuir com o universo neuroatípico. Ah, legal, fascinante seu livro. Maravilha. E há quanto tempo ele foi lançado e você acha que as pessoas já estão e as pessoas gostaram do seu livro? Então, E como foi o feedback das pessoas desde que você lançou esse livro? tem sido positivo, viu, Pedro? Muito positivo. Nós lançamos ele no dia 28 de março. Esse livro já foi no segundo... Tivemos 2 lançamentos. O primeiro lançamento, 28 de março, nós fizemos na Ferreira Costa, no auditório da Ferreira Costa, para poder caber, né, todos nós 13 escritores, mais os nossos convidados e família. Porque queríamos, né, que as pessoas que pudessem estar conosco dividindo esse momento estivessem lá. Então foi um sucesso. Ah, ótimo. Então, foi graças a Deus. muito bacana, um sucesso mesmo esse lançamento dia 28. E aí achei pouco, levei todos os coautores comigo para a Bienal no dia 16 de abril. Então fomos todos para a Bienal do livro para poder fazer esse segundo lançamento, e foi também um momento muito lindo, muito também memorável. aproveita para divulgar o livro também lá na Bienal do Livro, Sim. Porque a Bienal do Livro é um evento literário, e é uma oportunidade para divulgar a sua obra, o que você escreveu, para que as pessoas se interessem também em conhecer sua história também. Perfeitamente. E é uma grande vitrine, né? A Bienal do Livro. E assim, todo escritor quer estar na Bienal. E obviamente que todos os nossos 12 colegas que estiveram participando desse projeto queriam estar lá, e todos estivemos, e foi maravilhoso. Graças a Deus deu tudo certo no Deu seu livro, sim. né? Tá dando, né? A gente tem tido bons resultados. Muitas pessoas têm buscado o livro, têm comprado, têm presenteado, né? E todas as pessoas que têm lido têm trazido um feedback muito positivo sobre o projeto. Ah, que bom. Graças a Deus deu tudo certo no seu livro, né? É bom saber que você está fazendo sucesso, que seu livro está atraindo está fazendo com que as pessoas tenham mais interesse em aprender mais sobre o autismo e outros transtornos também. Perfeito. É sobre isso. E é muito mais do que isso. É também perceber que nós, profissionais aqui em Salvador, temos muitas experiências muito positivas e muito sucesso naquilo que nós estamos fazendo, mas estávamos muito tímidos em falar o que nós fazíamos. E aí, esse livro também é uma forma de emancipar profissionais e trazer para as famílias um pouco de alento dentro do caos que a sociedade acredita que seja o universo neurodivergente. Sim, é verdade. Bom, voltando aqui ao assunto do TDAH, porque você deve saber que é comum que muitas pessoas com autismo também têm esse transtorno de TDAH. O que você diria para essas pessoas que, ao mesmo tempo que é autista, também tem TDAH? Quais os conselhos que você daria para essas pessoas? Não vou dar conselho, vou dar orientação, tá? Porque como profissional a gente precisa orientar de uma forma muito séria e responsável sobre o que fazer. O TDAH, ele não é um transtorno muito que seja... Como nenhum transtorno, todos os transtornos trazem prejuízos, e o TDAH ele não fica para trás. Ele também vai trazer um prejuízo imenso. Inclusive, às vezes nem é o próprio o autismo que traz o prejuízo, mas às vezes o próprio TDAH vai trazer um prejuízo muito maior. Por conta, né, da dificuldade de atenção e concentração, da impulsividade e da hiperatividade. Sim, é verdade. Né? E aí, se o indivíduo percebe que já existem esses prejuízos, se ele tiver adulto, adolescente adulto, obviamente ele vai conseguir comunicar. Ele precisa comunicar e pedir ajuda de um profissional. Sim, tá? é verdade. Buscar um psiquiatra. Porque, como eu já te disse, que ao mesmo tempo que muitos adultos estão sendo diagnosticados com autismo na fase adulta, também ao mesmo tempo está com suspeita de TDAH. Sim. E é isso que a gente tem que é isso que você diria para essas pessoas que estão com essa suspeita? Buscar ajuda, buscar um psiquiatra, buscar um neurologista. Para quê? Para que ele possa passar a medicação correta, né? Fazer essa composição neuroquímica para que o indivíduo consiga ter qualidade de vida. E para a criança, os pais estarem atentos, né, no comportamento, na dificuldade de aprendizagem, inclusive naquilo que os professores trazem de informação. Alguns pais ainda resistem muito quando um professor chega, chama e comunica como se o filho tem estado em sala de aula. Alguns pais resistem a levar aos especialistas, e isso não é bom, porque isso retarda a forma como o especialista vai abordar. Isso retarda, inclusive, a própria condição desse indivíduo. Ele vai demorar a desenvolver habilidades. Quanto mais cedo a gente cuidar, inclusive do TDAH, melhor para a qualidade de vida de cada indivíduo.
Isso mesmo, é isso mesmo que você até falou. Então, é recomendável que essas pessoas procurem sempre profissionais de saúde, como os psiquiatras, os psicólogos, os neuropsiquiatras e, enfim, entre os profissionais da área de Então, saúde. eu posso sugerir que crianças e adolescentes busquem neuropediatras Uhum, ou psiquiatra infantil, uhum, ou psicólogos infantis especialistas em neurodivergência, TDAH, autismo, TOD, TEI, uhum, adultos, psiquiatras, neurologistas. uhum, Por quê? E também psicólogo especialista em neurodivergência. Por quê? São profissionais que vão trazer para cada indivíduo um norte para que eles não se sintam só perdidos no caminho. uhum. Então, Meire, antes de encerrarmos nosso bate-papo, eu gostaria de saber, tipo assim, que tipo de mensagem você deixaria para qual mensagem você deixaria para essas pessoas ou para esses pais que suspeitam que seus filhos têm suspeita de TDAH ou outro transtorno? Qual a mensagem que você deixaria, claro, para esses pais ou para essas pessoas que estão com a suspeita desse transtorno? Esse e qualquer transtorno, qualquer suspeita, a pessoa não acredite que ela está só, né? Que ela é a única no mundo passando por essa situação, porque não é, tá? Existem especialistas, existem médicos, psicólogos, vários especialistas na área que vai conseguir, de alguma forma, te ajudar a te nortear, trazer você para o eixo, te dar informações precisas para que você consiga entender o que está acontecendo, né? Recentemente eu escutei uma mãe de um paciente que é jornalista, mãe neuroatípica, Uhum, e ela disse assim: quando você pegar o diagnóstico, quando você receber o diagnóstico, chore, chore muito, chore tudo. Depois que as lágrimas secarem, vá e busque ajuda. uhum, Então, buscar ajuda é o melhor caminho. caminho para todo mundo. É fundamental para É todas as fundamental. famílias atípicas. Para Buscar sempre todo ajuda. mundo, Pedro, para todo mundo, principalmente para o indivíduo autista, Então, exatamente. neuroatípico. Até para o autista ou para outro transtorno, é importante que as famílias atípicas também procurem sempre ajuda para ajudar essas Sim, sim. pessoas. E você está vendo que tem algo que é incomum no desenvolvimento do seu filho, não vai passar com o tempo. Não vai Se é passar. incomum, precisa buscar um especialista para ajudar. Exatamente. Então, Meire, é isso. Obrigado pela sua participação aqui no meu podcast, aliás, no nosso podcast sobre neurodivergência. Perdão, background. Então é isso, Meire. Muito obrigado pela sua participação aqui no Espectro no Farol. Eu agradeço muito a sua participação hoje. Foi um bate-papo muito legal. Você falou muita coisa Que boa. bom. Eu agradeço demais a sua participação aqui no episódio de hoje. Que bom, Pedro. Fico muito contente que você tenha gostado da minha participação e que a nossa fala pode ter ajudado as pessoas. Isso me deixa muito contente. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Volte mais vezes se você quiser. As portas estão abertas para sempre o seu retorno aqui no podcast. Que legal. Muito obrigada. Tá bom. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje do Espectro no Farol. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas que você gosta. Aproveita também, se inscreve no canal e ative as notificações para receber episódios novos do podcast. E eu ficando por aqui, gente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau.